Oi, professor. Bom dia! Bom dia. Tudo bem, Tudo professora bem? Isabela? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem. Super contente aqui com a sua presença. Que bom que deu certo, né, professor, aí na sua agenda. Prazer estar aqui nesse sabadão de manhã. Como estão as coisas por aí? Aqui estão mais animadas, não é? Fazendo todos esses nossos planos para lançar, para fechar a nossa pós. Enfim, muito trabalho, né? Porque a gente agora trabalha também muito virtualmente. Então, eu acho Verdade. que para você também aconteceu essa questão de mais trabalhos de modo virtual. Sim, sim, sim. É, tem seus prós e contras, mas vamos lá, vamos nessa. Vamos discutir esse Isso. tema legal aí, Professor, fascinante. a gente dá um tempinho aqui, O assim, ver pessoal. se o pessoal vai chegando. Eu sei que o horário do sábado é sempre mais desafiador, mas a gente também testar horários, porque essa pós, inclusive, professor, ela tem uma tendência a ficar aos sábados, até pela nossa pesquisa feita com os possíveis alunos. Então, a gente já vai testando esse horário aqui para ver. Mas as pessoas estão chegando, dou a vocês um nosso bom dia em nome da Facine. O professor Marcelo Veras já está conosco, então nós vamos já conversar. E aí, professor, como é que tem sido na sua cidade? O senhor é de Campinas, né? Estou em São Paulo, eu moro em São Paulo e a gente tem o IBFE, as operações, as escolas ficam aqui entre São Paulo, Campinas, ABC, Guarulhos. Então, estamos aqui no eixo Campinas-São Paulo. Certo. A vida aí já está, entre aspas, mais do que normal, ou você sente assim ainda uma resistência? Não, você vai encontrar de tudo aqui ainda, né? Tem uma galera que já, para essa, não tem mais pandemia, o pessoal lotando praia, lotando bares e tal, tem essas situações pitorescas, mas a gente já voltou, já tá. Ontem o estado de São Paulo inteiro entrou na fase amarela, então não tem mais nenhum município com crescimento de casos, né? Então a gente sofreu mais no início, né? Nós fomos o primeiro, a porta de entrada aqui foi São Paulo, né? Até pelos voos Sim, internacionais. Então, muito provavelmente, aqui o crítico mesmo foi março, abril, maio. Agora já tem shopping aberto, já tem escola, cursinho, alguma coisa já retornando, mas, enfim, cenário desafiador para esse ano, né? sim, com certeza. Nós também aqui, mais ou menos nesse ritmo, não é? As faculdades ainda não, mas alguns cursos, tipo pré-vestibular, essas coisas já estão voltando. Olha, pessoal, estamos recebendo aqui professor Veras, vou já apresentá-lo. Professora Flávia Aguiar, muito obrigada pela sua presença. Tem mais pessoas já aqui em nosso encontro. É uma oportunidade, eu estava contando os dias para essa live, professor, sabendo da importância que esse tema tem para nós como professores e também como interessados na área da docência. O quão isso está mudando as nossas vidas, e eu acredito que para melhor, embora o desafio tenha sido grande, né, professor, nos colocarmos bem nos ambientes virtuais de aprendizagem, isso tudo, funcionando bem com o nosso esforço e também com o carinho dos alunos também, nas compreensões, por aquilo que ainda, estou falando aqui no meu caso, ainda não farei bem, com todo esse domínio das, dos recursos, não é, da educação ligados à tecnologia. É. Não, mas sem dúvida, o nosso setor, acho que vários, mas o setor de educação, ele nunca mais será o mesmo. Acho que tudo, né? De guerras a pandemias, a catástrofes, todas deixam um pouco de rastro de alguma destruição, né? Então, só não tem saída para quem está perdendo a vida, né? Com essa pandemia, e são muitos. Mas para nós que, enfim, para quem ficar, a gente vai viver um mundo um pouquinho diferente, na educação bastante diferente. Sim, isso mesmo. Professor Vélez, essa nossa live ela vai ficar gravada aqui no patrimônio, aqui na Facine. Então, vamos conversar, bater um papo, esse é o nosso objetivo. O que nos traz hoje aqui é conversar sobre a educação 4.0
E hoje, pessoal, nós temos a felicidade de ter aqui na FACIN, na pós-indocência do ensino superior, o professor Marcelo Veras, fundador do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, o IBFE, idealizador do Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação e autor de um livro que todos nós amamos, que é o Educação 4.0. Professor Marcelo, o que significa, não é? Por mais leituras que tenhamos, mas sempre bom, né? O que significa a Educação 4.0? Então, Isabela e colegas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para esse papo nessa manhã de sábado. Bom, o termo Educação 4.0, indo direto ao ponto, o termo 4.0 ele foi cunhado agora no ano de 2016 pelo World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, como sendo uma data, um momento histórico que a gente vive a quarta revolução industrial, né? Com perdão aí, se tiver algum historiador na sala, com perdão dos arredondamentos, por volta de 1800, estou falando de 220 anos atrás, considerando a história da humanidade, isso é ontem, né? Porque foram muitos séculos, desde aproximadamente 12.000 antes de Cristo até 1800 depois de Cristo, a gente viveu fundamentalmente uma sociedade agrícola. Com a chegada, né, da máquina a vapor e tal, e a produção em série, começa ali a primeira revolução industrial, 200 e pouquinhos anos atrás. E aí teve a segunda, que foi a primeira foi a máquina a vapor, a segunda foi a produção em série, a terceira foi a automatização das fábricas. Essa já tem mais de 2, 3 décadas, né? Nós não precisamos ter visitado uma fábrica de automóveis para a gente saber que ali tem um monte de robô montando automóveis, tal, praticamente pouca interação humana. Isso já existia. O que marca a quarta revolução industrial? Eu brinco que a educação passou ilesa pela primeira, pela segunda e pela terceira. Praticamente nada aconteceu na educação, nada, aspas duplas aí no nada, né? Teve muito avanço científico e tal, mas a agenda foi fundamentalmente científica e a escola mudou pouco. A escola era um lugar onde somente ali, na cabeça de uma pessoa que estava ali, chamada professor, somente ali existia um conhecimento. Então eu tinha que ir para lá, uniformizado, sentar em cadeiras enfileiradas, calar minha boca, pegar meu caderno em branco e ter acesso a esse único local de conhecimento. Tanto é, Isabela, eu sempre falo, pega uma foto de uma sala de aula de hoje e de uma sala de aula de 1920. É praticamente a mesma. Mas o que acontece? Tem 3 fenômenos. Eu sempre digo que a resolução de um problema passa pela compreensão dele, né? Então, tem 3 profecias que já tem algumas décadas também, conhecidas como Lei de Moore, Lei de Butter e Lei de Crider. Pouca gente ouve falar nessas leis. O que a Lei de Moore diz? A capacidade de processamento, o número de transistores nos computadores e, portanto, a capacidade de processar dados vai dobrar a cada 18 meses. Isso foi dito já décadas atrás. Veio um segundo e falou o seguinte: a capacidade de transmissão desses dados vai dobrar a cada 9 meses. E veio um terceiro e falou: a capacidade de armazenamento desses dados vai dobrar a cada 13 meses. Não interessa 18, 13 ou 9, pouco importa assim, esse número, mas o fato é, tu imagina a cada 10 meses, 11 meses, 12 meses, a capacidade de processamento, transmissão e armazenamento de dados dobrando. Põe isso ao longo de uma década, ao longo de 2 décadas. E todo mundo que conhecia isso sabia onde isso ia dar. Isso chegou naquele dia, e assim, eu brinco que a quarta revolução industrial ela foi cunhada em 2016. Gente, eu acho que o professor deu uma travadinha aí Pronto, Voltei. voltou. Este movimento, pessoal, Isabela, ele tem uma data marcante, que é o dia 29 de junho de 2007. 29 de junho de 2007. O que aconteceu naquele dia? O falecido Steve Jobs
sobe no palco, né, presidente de uma empresa que sequer produzia celular, a Apple não produzia celular, os donos do mercado naquela época eram Nokia e Motorola, quem se lembra disso, né, era o Nokia e Motorola. Então ele coloca nas nossas mãos e coloca ao mundo, apresenta ao mundo o primeiro smartphone. Esse carinha que nós estamos aqui conversando através dele, olha, vó, eu estou aqui em São Paulo, você está em Fortaleza, eu vi que a Ana Letícia entrou aqui, nossa parceira de Salvador, possivelmente tem alguém aqui que possa estar em outro país e está aqui com a gente, né? O que é isso? Por que isso aqui está acontecendo hoje? Por uma razão muito simples, porque essas 3 leis, né, fizeram com que nós tivéssemos na palma da nossa mão um cara que tem uma capacidade de processamento, de armazenamento e de transmissão que nunca antes na história da humanidade a gente tinha vivenciado. E isso, no dia 20, a partir do dia 20, aliás, Isabela, o telefone celular, ele foi a tecnologia de maior adesão e de adesão mais rápidas. A última pesquisa do IBGE, não sei se você viu, nós estamos com 210 milhões de habitantes no Brasil e 220 milhões de celulares. Nós chegaremos agora a metade de 2021, final de 2022, 100% da população do planeta, estamos falando de 7 bilhões e meio de pessoas, com um cara desse na mão. Se a gente sair de casa hoje, e esquecer o RG, a gente segue. Se a gente sair de casa hoje, a gente esquecer o celular, a gente volta para pegar. Então, E aí, o que é a quarta revolução industrial? Esse negócio não parou ainda, tá? A gente vai ter aí, 2016, o mundo inteiro enxergou até onde isso vai. E aí foi dito, nós estamos na quarta revolução industrial. Agora, o que vem daqui para frente? Não sei quem está aqui na sala, mas nós começamos agora uma consolidação dos vestíveis. Então, eu tenho um telefone aqui que está medindo meus batimentos cardíacos, que analisa meu sono, que faz tudo. O último relógio da Apple tem sensor de queda. Você pode dar lá para o teu avô, para a tua avó que está sozinho. Se ele cair, você vai ser avisado. Sensor de queda. Até 2026, a gente vai começar, já tem inúmeros estudos, já tem muita coisa testada, os implantáveis, chips de memória, medidor, rim artificial, muito estudo por aí. E até 2030, estou falando dessa década agora, nos próximos 10 anos, a gente consolida a chamada singularidade homem-máquina. Até os últimos pensadores agora até falam que provavelmente nós somos a última geração de Homo sapiens. Porque quando a gente tiver com olho biônico, com rim artificial e tal, a gente vai ter que dar outro nome para esse ser, que talvez não seja mais um ser humano no formato que a gente conhece, né? Então, é isso. Quando essa avalanche de informação chegou à palma da nossa mão, essa premissa de que a escola era o único lugar. Ou eu vou para a escola ou eu compro uma enciclopédia, porque somente ali tem o conhecimento. Isso foi dinamitado, isso caiu por terra. Então, existe agora um chamado novo paradigma. A educação vai ter que se reinventar. Professor, na sua experiência e visão, poxa vida, estamos preparados para isso, com todos esses recursos, com todas essas possibilidades, mas realmente, do ponto de vista da educação, estamos preparados para isso, especialmente aqui o olhar sobre o professor. Como é que o senhor vê isso aí no seu dia a dia, na sua realidade também? Isabela, eu vejo assim, olha, só cronologicamente, então 2007 chega o primeiro smartphone. Um ano antes, em 2006, eu comecei minha carreira em educação aos meus 16 anos. Eu comecei a dar aula particular com 16 anos. Então, eu sou professor há pouco mais de 30, né? Então, eu acompanhei esse movimento a palmo de distância de tudo isso que estava acontecendo. Então, em 2006, um ano antes do smartphone, em 2006, eu estava numa aula, eu saía de São Paulo, ia dar aula numa pós-graduação no MBA em Campinas. Aula sábado de manhã. Eu tinha que pegar meu carro às 6h30 da manhã para chegar em Campinas por volta das 8 e dar aula das 9 até as 17. Eu era professor e dava aula. Numa dessas aulas,
eu sempre assim, era um desafio, né? Porque eu era executivo na época, eu tinha uma atividade como executivo e a aula era o meu. Era uma segunda carreira, né? Não fazia isso todo santo dia, mas era uma segunda carreira. Então, eu dava o melhor de mim, eu esperava que os alunos também dessem o melhor deles. Então, eu estava numa aula, isso aqui marcou minha vida como educador. Eu estava numa aula, e tô ali explicando o conteúdo. Daqui a pouco eu olho, tem um aluno com celular. Um aluno com celular na mão e estava com o computador assim meio aberto e tal. E eu falei, poxa, cara, eu saí de São Paulo para vir para cá, aquele cidadão tá ali olhando para outra tela sem estar com atenção em mim. E eu tinha acabado de mencionar um autor de um livro que eu gosto muito, o nome dele, Paco Underhill. Eu falei, eu sou Paco Underhill, e eu tinha dito, poucos minutos atrás, eu tinha dito assim, eu nem sei se ele está vivo, tal. E daqui a pouco, estou ali com aquele incômodo, né, com o menino que não está prestando atenção na minha aula, daqui a pouco ele levanta a mão e pede a palavra. Né? Isabela, eu olhei para aquele aluno com aquele olhar furioso, assim, né? A minha cara me entregava. Falei, como assim? Não está prestando atenção na minha aula e ainda quer falar? Aí ele falou, eu falei, pois não, já, mas assim, visualmente bravo, né? Aí ele, professor, enquanto o senhor continuava aí, eu estava dando uma olhada aqui na internet e eu vi que o Paco Underhill está vivo, sim. Ele está morando em tal lugar. Inclusive, ele escreveu outro livro chamado... Eu fui encolhendo, assim, sabe? Eu fui encolhendo de vergonha. Eu falei, cara, aquele aluno... Eu brinco, eu conto esse caso até hoje, eu falo, aquele aluno, ele estava mais na minha aula, provavelmente, do que um que estava sentado olhando para mim com cara de Barbie na caixa. Sabe? Aquela cara prestando atenção. Talvez a mente não tivesse ali. E ele estava. Então, em 2006, eu falei, quer saber? Eu tenho alguma coisa acontecendo na educação. Eu consegui enxergar esse movimento e eu comecei a estudar para valer. E eu falei, bom, eu tenho 2 estudos desde 2006. Um sobre carreira e competência e outro sobre educação. E todos eles eu gosto de beber na fonte. Então, tinha um grupo de colegas entusiastas como eu e falou, vamos estudar esse negócio? Vamos. E vamos beber na fonte. Então, a gente fez mais de 90 rodas de conversa com alunos, pais e professores. Alunos de 7 a 23 anos. Do ensino fundamental até a faculdade. E em 2010, estou até com ele aqui, porque ontem eu estava gravando para o 4º congresso, que vai ser agora em outubro. Em 2010, a gente publicou esse primeiro livro aqui, ó. Inovação e métodos de ensino para nativos digitais. Eu e vários colegas. Aqui, Isabela, a gente já chamou a atenção para dizer o seguinte, respondendo agora a sua pergunta. Nós estamos preparados? Em 2010, a gente falou, nós não estamos preparados. As aulas precisam mudar. Esse negócio de chegar no lugar e achar que o aluno vai ter atenção plena ali numa aula de 50 minutos, de 100 minutos, de 200 minutos, isso é uma falácia, isso é um grande mito. E aí a gente apresentou aqui 4 ferramentas em função dessas entrevistas que a gente fez. A gente descobriu que tem, isso eu estou falando 2010, né? Uma década atrás. Nós descobrimos 4 coisas que a gente poderia levar para a sala de aula, e isso independente se o aluno tem 7, 13 ou 23 anos. Tá? O que essa nova geração queria numa sala de aula? Quais seriam as nossas ferramentas de engajamento? Como transformar o aluno num sujeito passivo que chega ali, fica me olhando e anotando coisas, num protagonista do seu aprendizado. E a gente colocou 4 coisas. Uma delas, a exposição. A outra, competição. A colaboração e a participação. E a gente explica nesse livro, Inovação e Métodos de Ensino Nativo Digital, como você usar isso. A gente propôs até 18 sequências didáticas de A a Z. Ó, pega a turma, se a turma tem 40 alunos, divide em 5 grupos de 8, separe, faça isso. A gente colocou receitas de bolo, métodos, a gente escreveu métodos, né? Tomamos pancada. Isabela, você não queira saber, pessoal, vocês não querem saber, mas nós tomamos porrada de tudo quanto era lá. Porque a educação, na média, tá? Não posso generalizar, tem educadores extremamente ousados, inovadores e tal, mas na média, a educação é conservadora. Os educadores são conservadores. E não é porque eles querem se conservar, porque eles foram ensinados assim. As faculdades de pedagogia, eu sou um dos maiores críticos do Brasil às grades curriculares dos cursos de pedagogia. São horríveis. São horríveis. Elas estão um século atrás.
elas estão preparando profissionais para o século XX e nós já viramos de século, já tem 20 anos. Então, tomamos muita pancada, mas eu acho que o negócio... Esse livro, pra você ter uma ideia, Isabela, as duas edições esgotaram cada um em 15 dias. Né? Ele falou, pô, tem uma galera aí que talvez está a fim de discutir, de debater esse negócio, né? E aí a gente continuou estudando. 2017, como você falou, a gente resolveu testar, porque a gente estava aqui, era Campinas, São Paulo, fazendo coisas, mudando as aulas, alterando tudo. Eu falei, cara, será que nós somos um bando de louco? Ou tem mais alguém no país que está a fim de engrossar essa fila, né? Aí eu falei para o time do IBFE, eu falei, ó, só tem um jeito de descobrir isso. Vamos fazer um congresso. Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação. Se não vier ninguém no congresso, é porque ninguém quer saber disso. Se vierem pessoas, aí a gente pega isso aí e põe para a fila para a gente engrossar a fila. Aí marcamos o primeiro em 2017, um sábado aqui em Campinas. Um sábado, não lembro, estava o calor dos diabos. Era das 8 da manhã às 8 da noite. Das 8 da manhã às 6 da tarde. E qual foi minha surpresa? Vieram 700 educadores de 5 estados diferentes. Eu olhei para aqui, eu tenho umas fotos aqui, e foi um negócio, Isabela, foi um negócio sem endógeno, não tinha nenhum bambambam, nada, era a gente, nosso time, sabe? Uma palestra sobre neurociência, outra sobre metodologias ativas e tal. E aí eu falei, cara, olha, eu acho que vai rolar esse negócio. Aí para 2018 a gente dobrou a aposta. Falou, vamos fazer um congresso maior. E vamos lançar outro livro no congresso. E aí nós lançamos em 2018 esse aqui, chamado Inovação em Sala de Aula. Um cara mais parrudão. Aqui já tem um linguajar mais de metodologias ativas, mas a pegada era a mesma. Como é que você tira o aluno de uma posição de espectador e coloca o aluno numa posição de protagonista? Esse era o pano de fundo, né? No segundo congresso, 1.100 educadores de 7 estados diferentes. Eu falei, agora ninguém nos segura mais, né? Bom, terceiro congresso foi ano passado, 14 de setembro. Nós éramos 1.300 educadores de 12 estados diferentes. E nele a gente lançou esse cara que você mencionou, que foi... Esse aqui é a nossa maior ousadia, né? Que chama Educação 4.0. E aqui a gente se atreve, porque a gente estuda futuro, tendência e inovação. Então aqui a gente se atreveu, em setembro do ano passado, e não tinha Covid na conversa, não tinha ninguém nem sonhava do que ia acontecer nesse ano maluco de 2020. A gente se atreveu a colocar aqui 12 predições para essa década. 12. E aí, de novo, a chapa esquentou, né? Porque a gente está dizendo aqui coisas, e aí 2030 a gente volta para conversar para ver se a gente vai merecer aplausos ou pedradas, né? Mas a gente está dizendo aqui, oficialmente, até 2020 não tem mais vestibular, Enem, isso tudo acaba, uma série de coisas para 2020. Então, ficou uma resposta longa, mas só para contar um pouco da narrativa. Assim, estamos preparados? Não estamos. Não estamos preparados. Mas eu diria assim, comparado com 2010, que foi quando a gente começou a provocar essa discussão, eu acho que tem uma corrente... Olha, o próximo congresso, que vai ser esse ano virtual, a gente vai fazer 5 episódios, de 13 a 17 de outubro. Agora, deixo o convite para todos que estão aqui ou que vamos assistir depois. Nós já passamos de 800 inscritos para o quarto congresso. Então, o que eu vejo assim, tem o nível de consciência, a ficha na cabeça das pessoas, a cada dia que passa, ela cai mais. E estão vendo o seguinte, a educação precisa mudar. Professor Veras, quero também aqui agradecer. Nós temos alunos aqui, temos professores, diretores também, que a gente possa aproveitar ao máximo esse bate-papo. É isso mesmo, acho que aqui na Facine essa pandemia nos desafiou para valer, tanto nas graduações do direito, da processos gerenciais, gestão de recursos humanos. E o que a gente viu foi um professor disposto, vamos usar assim, a correr atrás dessa lacuna e despertar finalmente para essa visão do protagonismo do aluno. Eu estava lendo sobre essas questões todas envolvendo e vi uma ideia daquele psicólogo americano, William Glasser, que ele fala assim, o professor agora, qual é o papel do professor? Ele coloca, o papel do professor é ser um guia. E eu particularmente gostei disso aí. Eu acho que
que se antes eu já tinha uma preocupação de nos colocar dessa maneira, agora então não é mais uma questão de escolha, é uma questão de você quer o quê? Engajamento ou a gente faz de conta que o aluno está interessado? Então, e como o senhor bem falou aqui nos currículos da formação dos professores, sim, na minha análise, na minha carreira como professora, eu também sinto isso. Na verdade, nós não fomos preparados para a sala de aula, exatamente. Exatamente. E principalmente agora com esse aluno que já nasceu num ambiente de alta conexão com tudo. Me vi também, né, com esse dilema. E aí, peço para desligar o celular, eu vou dizer assim, vamos fazer o seguinte, você que está aí com o seu celular, procure. Então, até ficar mais confortável de não sermos todo o tempo dono da verdade, que podemos pesquisar. Peraí, fiquei com uma dúvida, quem pode ir ali e engrenar, juntar? Mas pena que num país das dimensões como o nosso, isso não é considerado uma realidade nem para alunos, nem para professores. O senhor sente da mesma forma? Sim, com certeza. Por sinal, olha o mundo agora conectado como é que é, né? Estou vendo aqui um comentário da Júlia. A Júlia é minha filha, está participando da live aqui, até colocou, beijo, filha, falando assim que na pandemia essa questão do aluno protagonista se intensificou, com certeza, né? Porque ele está longe, então é um desafio para todos nós. Mas o que acontece, né? A gente essa questão de conduzir, esse ponto, ontem eu conversava sobre ele, né? Se a gente voltar, eu abri o congresso do ano passado e ontem gravei uma das falas para o congresso desse ano, e eu tô agora, eu não falo de educação, professora, sem começar com uma reflexão que é o seguinte: o que significa esse termo? De onde ele vem? Sabe, se a gente parar para pensar, eu sei que tem muitos aqui que não são da área da educação, talvez não conheçam. Educação vem de dois termos. Um chama-se ex, que significa para fora. O outro chama-se ducere, que significa duto, que significa conduzir. Então, educação, no frigir dos ovos, significa conduzir para fora. Conduzir para fora de quem? Para fora de si, para fora do ser, da sua bolha. Então, nós somos... E não é agora, desde Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, desde Aristóteles, educação significa a mesma coisa: conduzir. Nós sempre fomos. O que acontece é que ao longo do tempo a gente errou algum trajeto aí e a gente parou de fazer isso. Eu sei, eu tenho uma visão muito clara de quando a gente se perdeu. A gente se perdeu, principalmente depois da primeira Revolução Industrial, onde a agenda científica passou a dominar, e ela não, foi importante, foi muito bacana. Lembrar que na primeira Revolução Industrial a gente vivia 30 anos, éramos todos pobres, a renda per capita não tinha produção de riqueza, não tinha nada. Então, de lá para cá, né, teve uma agenda científica, e ela foi maravilhosa. Nós triplicamos a expectativa de vida, multiplicamos por 10 vezes a renda per capita, nós já fomos à Lua, nós já temos 7 órgãos do nosso corpo que podem ser transplantados, a gente já constrói prédios de 100 andares. Isso tudo é lindo, maravilhoso. Mas isso mexeu com a essência da educação. Nós deixamos de ser duto e passamos a ser sei lá o quê, outra coisa. Né? Então, o professor, o professor, ele tem que entender, a gente começou a fazer isso em 2018, mas aqui está muito claro. Quem quiser trabalhar com educação daqui para frente, e essa carreira, para mim, ela vai ser cada vez mais valorizada. Eu digo isso onde eu vou. Não existe um lugar no planeta, não tem um país no planeta que tenha ido a qualquer lugar minimamente decente, se não através da educação. Então, uma hora vai virar chave, não é na velocidade que a gente gostaria, não é na intensidade que a gente gostaria, mas um dia, o professor vai ser uma das carreiras, uma das profissões mais valorizadas aqui no Brasil. Tenho essa crença Isso, também, professor. eu não tenho a menor dúvida. É só questão de quando que essa ficha vai, que essa chave vai virar. Mas, assim, quem quiser ser educador vai ter que trabalhar na essência da educação, que é conduzir. Então, a gente coloca ali, professora, 3 competências para o educador do futuro, né, no nosso livro. A primeira, nós temos que ser curadores de conteúdo. Antes do curador de conteúdo, nós temos que saber fazer diagnóstico cognitivo. A gente, desde sempre, a gente sabe que os alunos aprendem de forma diferente.
né? A própria neurociência, a programação neurolinguística, todo mundo já mostrou, as pessoas aprendem diferente. Tem agora os estudos sobre cronobiologia, tem pessoas que têm melhor desempenho de manhã, melhor à tarde, melhor à noite e tal. Agora, quando você bota todo mundo numa sala de aula, enfileirado, no mesmo horário e dá a mesma aula, é óbvio que o impacto e a eficácia não é o mesmo para todos, né? Então, nós agora, daqui para frente, com a tecnologia, como a gente pode customizar e fazer o chamado ensino híbrido, o professor tem que saber descobrir como cada aluno aprende. Então, tem que saber fazer diagnóstico cognitivo. Segundo, ninguém vai tirar da gente essa capacidade de fazer curadoria. Vai caber sempre ao professor ajudar o aluno a separar o joio do trigo. Porque hoje, na palma da nossa mão, a gente tem tudo. Qualquer coisa que a gente queira, digite numa ferramenta de busca, você vai ter 1.535 páginas para acessar sobre aquele conteúdo. A questão é, o que dali é joio e o que dali é trigo? Nós vamos ajudar os alunos a fazer isso. E a terceira, para mim, a mais nobre de todas. A mais nobre de todas. Um líder de equipes que vai pegar uma sala de aula e comandar, liderar um processo de aprendizagem transversal, par a par, fazer com que todos aprendam com todos. Ativar, como diz Pierre Levy, ativar a inteligência coletiva. Porque a inteligência coletiva é sempre maior do que a inteligência individual. Então, entre fazer essas três coisas e ter uma aula decorada na cabeça, ir lá no quadro e ficar escrevendo isso, ou ficar lá falando e passando slide, me desculpa quem discorda de mim, mas eu acho esse novo caminho bem mais novo. É por isso que os professores, inclusive, na minha visão, no futuro vão ser cada vez melhor remunerados. Legal, professor. Deixa eu chegar aqui a algumas coisas também, deixa eu comentar aqui com o senhor também, essa questão que está dentro dessa sua última fala, que é o learning by doing, ou aprender fazendo. Da nossa realidade, de vez em quando sentimos dificuldade que o próprio aluno, ele como protagonista, ele mesmo queira exercer esse papel. Então, acredito que esse tipo da metodologia Learn by Doing, desses recursos que podemos usar, será que aos poucos também podemos transformar esse modelo mental do aluno? Porque a gente também sentiu aqui na pandemia, né, nas aulas em ambientes virtuais, a própria resistência do aluno em ter que fazer tarefas dentro dos dispositivos de um classroom, de você conversar, até mesmo aqui no meio virtual, uma resistência de gente dessa geração. Leva um tempo mesmo para que o aluno também se coloque na situação de protagonista. O que podemos fazer? Olha, muito provavelmente essa é mais uma resposta que vai incomodar a alguns e a muitos aqui. Ou talvez a muitos aqui. Mas eu preciso ser sincero. Isabela, na minha visão, o learning by doing, que hoje se materializa nas metodologias ativas, na sala de aula invertida, na cultura maker, nós sempre fomos assim. Olha para isso. O que é a história da humanidade? Vamos voltar até 12.000 a.C., Revolução Agrícola, de 12.000 a.C. para cá. O que não foi o nosso aprendizado, senão o learn by doing? Como é que a gente descobriu coisas? Como é que a gente descobriu temperos? Como é que a gente descobriu como cuidar de uma fazenda? Como é que a gente descobriu que dentro de um negócio cascudo que está numa árvore de 5 metros tem uma castanha deliciosa que pode virar... Como é que a gente descobriu essas coisas? Tudo na história da humanidade até hoje foi learning by doing. Repito, nós nos desvirtuamos. A gente brinca assim, a educação, ao longo da história, ela pegou uma estrada errada. Alguém comeu bola ali, parou de olhar para a bússola, o carro virou na rua errada e seguiu. A minha provocação aqui é a seguinte, os alunos querem learning by doing. Se algum professor não está conseguindo fazer isso, é porque ele não está conseguindo motivar a sua turma. Tá? Então, essa desculpa de eu proponho, mas meus alunos não querem. Parece que os meus alunos querem aquela aula mesmo expositiva. Eu acho que tem um equívoco aí. Eu acho que o professor não está encontrando o botão certo da motivação para apertar. Essa é a minha opinião pessoal,
que estou estudando esse tema desde de 2006. Tá? Nós vamos lançar agora no Congresso, o nosso Congresso desse ano, professora, tem como pano de fundo, mas na prática como se faz. Porque a educação, e vários outros setores também, às vezes se perde muito, com todo respeito à filosofia, ao pensamento, ao debate, à visão crítica. Isso é maravilhoso. Mas chega uma hora que tem que acabar de conversinha e tem que ir para a prática, tem que fazer. Porque senão vira um academicismo, um bando de intelectuais sentado numa roda discutindo. Mas cara, eu sou... Dependendo do fórum que eu vou, esse tipo de discurso é aplaudir de pé. Dependendo de fórum, eu tomo pedrada. Mas eu estou acostumado a tomar paulada desde 2006. Mas eu digo o que eu acredito. Tá? E assim, o termo é esse. Chega uma hora que assim, vamos parar de conversinha agora e vamos ver como é que nós vamos fazer? Então, quando a gente lançou esse livro aqui, ó, tá bom, nós descobrimos, 2010, descobrimos que os alunos querem competir, que eles querem colaborar, que eles querem participar, que eles querem se expor. Tá. Podia parar aí. Nós escrevemos aqui 25 sequências didáticas. Cara, pega na tua disciplina de biologia do ensino médio e faz esse teste aqui. Pega na tua aula de matemática no ensino fundamental e faz esse negócio aqui. Tá certo? Então, no congresso agora, desse ano, no quarto, é 100% na prática como se faz. E nós vamos lançar, o congresso foi organizado como uma temporada, vão ser 5 episódios. A gente vai ter terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã. Todos os dias à noite, porque dia 12 é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado, então a gente começa na terça, dia 13 de outubro. Me deram a honra de encerrar o congresso no sábado e apresentar em primeiríssima mão um jeito, aspas duplas no que eu vou falar agora, um jeito de dar aula chamado método 3. Tá? E eu vou explicar o método 3, que a gente criou dentro do nosso grupo educacional, e tem vídeos de treinamento de como aplicar o método 3. E nós vamos compartilhar com todos os educadores do Brasil essa metodologia, porque ela, Isabela, é aquilo assim, ó. Tá bom, eu quero. A tua pergunta, pô, será que às vezes não é o aluno que não quer? Não, nós não estamos conseguindo motivá-los. Eles querem learning by doing, eles querem ser protagonista. Nós não encontramos ainda o jeito de fazer. O método 3 está sendo testado já há mais de 12, 13 meses testado em centenas de turmas. E ele deu resultados sensacionais, a gente vai compartilhar. Só que ele sistematiza. Tá? O número 3 já dá um spoiler aí. A gente vai dividir todas as nossas aulas em 3 partes. Eu vou explicar quais são essas 3 partes e como conduzir cada uma delas e tentar ajudar. Porque se tem alguém aqui com a gente na sala ou que está ouvindo depois, assistindo depois, pô, eu estou tentando propor atividades para meus alunos, mas não tem aquela letargia, aquela resistência e tal. É o jeito de fazer. Eles querem sim, mas é o jeito de fazer que você ainda não pegou, não encontrou. Isso. Mas eu quero fazer essa fala, professor. Talvez nas nossas formações, muitos professores que chegam para dar aula, dependendo da disciplina, eles nem passaram por um programa de formação de professores. Colocar-se diante das TICs, colocar-se diante da comunicação não violenta em sala de aula, um design thinking para professores, assim como estamos propondo aqui na nossa pós da docência. E a gente sente muito isso quando os professores não vêm exatamente das formações educacionais. Essa maior resistência. Não que nós também, que temos carreira como professores em formação, não passemos por esses desafios que foram colocados aqui. Porque tudo depende, assim, quem sou eu também como professor? Independente da minha idade cronológica, como é que eu estou me antenando com essa nova geração? Com quem eu quero me identificar? Como que eu quero que eles me identifiquem? E a gente descobre também que há, dentro dessa turma aí, das salas de aula, uma grande boa vontade também em ajudar o próprio professor a se desafiar. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, bem antes da pandemia, quando já estava navegando nas metodologias ativas, na aula invertida, e eu estava fazendo uma apresentação com uma ferramenta e eu me enrolei na sala de aula. E fiquei ali tentando, aí um aluno, professora, levantou lá a mão, posso ir aí? Eu disse, por favor, vem cá.
Então, e essa naturalidade com que a gente também se coloca, eu acho que aí sim, o ensino-aprendizagem, aí de verdade passa a acontecer. Então, essa abertura que devemos ter, que não precisamos mais ficar naquela situação desconfortável de eu sei tudo. Primeiro que eu brinco logo com o Dr. Google, que vai competir comigo, então eu prefiro ganhar no entusiasmo, eu prefiro ganhar um aluno nisso que está sendo falado aqui, que ele veja sentido no que está recebendo ali na sala de aula. E dentro do que eu falei, eu também queria dirigir uma pergunta, que também é aqui do nosso público. Certo, tudo bem. Acreditamos mesmo, sempre acreditamos da educação como uma força de grande impacto social, que ainda estamos até por ver de verdade, não é? Mas qual será o impacto da educação 4.0 no século 21, 22, enfim, aí para frente? Como é essa perspectiva? Acredita-se numa verdadeira transformação do fazer humano, do comportamento humano dentro dessa perspectiva, professor? Legal. Ó, Jaime falando que vai estar no congresso aqui. Nos vemos lá, Jaime. Professora, só um comentário antes sobre essa questão da formação dos professores, né? Edgar Morin tem uma frase o seguinte: é preciso educar os educadores, né? Então, assim, o maior desafio daqui para frente, e eu entendo perfeitamente que nós todos educadores, nós estamos e seremos cobrados por coisas que não nos deram, que não nos ensinaram, né? Repito, as grades de faculdades, os currículos das faculdades pararam, não sei nem se no século XX ou no século XIX. Eles precisam ser atualizados. Raramente se encontra numa grade de pedagogia, de alguma licenciatura, neurociência, metodologias ativas, temas ligados a esse novo momento, né? Mas sim, o maior desafio é a formação de professores. A gente está começando a ter, pequeno ainda, tá? Mas só para te dar um exemplo desse movimento. Porque quando você olha, é lógico, a gente queria um tsunami, a gente queria uma mudança rápida no bom sentido, a gente queria um tsunami. Mas não vem, às vezes é uma ondinha aqui, uma ondinha ali, mas tem um movimento no mar. Não está um lago parado. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos 13 escolas em São Paulo, 13 escolas em São Paulo, que fecharam para todo o seu corpo docente, 20, 30, 40 professores, uma pós-graduação em metodologias ativas. A gente foi dar aulas, inclusive, dentro da própria escola. Então, quando você vê um mantenedor, um diretor de uma escola, fala assim, eu quero treinar todo o meu time, você fala, essa escola existirá em 2030. Provavelmente ela existirá em 2030 e continuará relevante, né? Mas a sua pergunta sobre se realmente a educação 4.0 vai mudar, vai transformar, principalmente na dimensão das relações humanas, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Repito, de 1800 até agora, estou falando de pouco mais de 200 anos, a agenda da humanidade foi científica. Né? A gente saiu de 30 anos de expectativa de vida para quase 80. Daqui a pouco, os estudos mostram que o primeiro ser humano que vai viver 150 anos nasceu em 2016. Já existe entre nós a primeira pessoa que vai viver 150 anos. Daqui a pouco nós vamos para Marte. Aquelas 3 leis, lembra dela, né? Lei de Moore, lei de Craig, lei de Burr. Isso não vai parar, não parou assim. Tá? Daqui a pouco vai ter carro voador, caminhão autônomo. A ciência não vai parar. Mas nós chegamos num ponto de inflexão, e aí eu não estou falando da educação, estou falando do planeta como um todo. Nós chegamos num ponto de inflexão que as pessoas, e eu estava recentemente num evento, entrou um brasileiro que trabalha, entrou direto de Davos, na Suíça, trabalha no Fórum Econômico Mundial, e a gente conversava sobre a questão da sustentabilidade ambiental, né? Então, caiu a ficha. Não todos. Ainda tem os malucos ali que desmatam, ainda tem a humanidade é assim, né? Estou falando de uma população de quase 8 bilhões de pessoas. Então, mas a grande massa, se fôssemos todos uma única pessoa, essa pessoa caiu a ficha na cabeça dela, que é o seguinte: ou a gente cuida dos 3 pilares da sustentabilidade, ecológica, financeira, econômica e social,
ou, desculpa o termo aqui, a bagaça vai afundar toda e vai morrer todo mundo. Quando um navio afunda, quem tiver na cabine de luxo tomando champanhe, ou quem tiver lá embaixo no porão, vai morrer todo mundo. Então, esse nível de consciência, ele chegou e ele está cada vez na cabeça das pessoas. Olha as temáticas, as discussões hoje. Gente de outro país xingando o nosso presidente por causa da Amazônia e outro aqui interferindo lá, as pessoas preocupadas e tal, tal, tal. Por quê? Porque hoje existe um abismo social gigantesco. A pandemia só veio para aumentar ainda mais as desigualdades sociais. Então, assim, isso não se sustenta, isso não para de pé. Então, eu não tenho a menor dúvida. Hoje está tendo aula num programa que a gente tem aqui em São Paulo. Hoje tem aula de uma disciplina chamada Capitalismo Consciente. Um movimento que já tem aí 1, 2 décadas e só cresce no mundo. Tem outro movimento chamado Consumo Consciente. Tem um movimento agora, uma tendência que está cada vez mais a olhos nus na rua, a gente enxerga. A chamada economia compartilhada. Carros compartilhados, apartamentos compartilhados. Eu não preciso mais ter a posse, eu posso compartilhar. Tem prédios que estão sendo inaugurados agora, onde lá embaixo no prédio tem uma área com ferramentas para uso. Por que eu preciso ter uma furadeira se eu uso uma furadeira uma vez por ano? Não dá para dar uma furadeira aqui no condomínio, 3 furadeiras no meu condomínio, e quem precisar vai lá, pega a furadeira e usa. Então, essas coisas não existiam, professora, não existiam 3, 4 décadas atrás. Isso é um movimento claro que mostra que a quantidade de ONG, olha a quantidade de crowdfunding agora, a quantidade de movimentos sociais e tal. Quer dizer, repito, é lento, não é na intensidade que a gente gostaria. Às vezes a gente dá um passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 2 para trás, mas existe um movimento. As competências comportamentais entrando nas grades, não se fala em outra coisa a não ser em educação socioemocional. De que adianta a gente botar um aluno no mercado de trabalho que fale 2 línguas, saiba resolver equações, saiba explicar o que é uma mitocôndria e cometa assédio moral, sexual, brigue, não respeite a diversidade, destrua o planeta, roube, seja corrupto. De que adianta saber resolver equações? As empresas, lembra a história do duto? Esse duto chamado educação básica e superior, ele termina onde? Ele termina no mundo do trabalho. E hoje as empresas todas, qualquer um que está aqui com a gente, entre na internet e pegue 10 empresas gigantes e vá descobrir como é que essas empresas estão contratando. Existe um movimento claríssimo de priorizar agora muito mais competências comportamentais, até porque os conhecimentos que a gente tem hoje, provavelmente daqui a 10 anos, eles não servirão mais para muita coisa. Hoje o mercado, eu ouvi isso, eu visito essas empresas da nova economia, recentemente estive no Google, no Facebook, no LinkedIn lá. Marcelo, nós queremos pessoas que tenham uma boa formação humana, que tenham base de caráter e tal, e que tenham uma coisa muito legal. E aí, a outra provocação para os educadores. Eu entro numa sala de aula para ensinar marketing. Mas quem está entrando na sala de aula para ensinar o aluno a aprender a aprender? Isso é uma das coisas que mais quero. Eu quero uma pessoa que tenha uma boa base de competência comportamental e que saiba aprender a aprender. Porque a gente sabe que o que ele aprendeu hoje na faculdade, talvez daqui a 10 anos não sirva para nada. Eu quero saber qual é a capacidade dele de aprender coisas novas. E às vezes, a gente sabe, né? Para a gente aprender coisas novas, de vez em quando a gente precisa desaprender. Para liberar espaço na mente para aprender coisas novas. Professor, nossa. Olha, professor Marcelo, quem não veio a essa live, mas perdeu muito, né? Nós ainda temos aqui um restinho de papo, mas olha, eu já estou tão assim, encantada, eu renovei tanto aqui os meus votos como professora ali escutando, que já estou extremamente feliz e grata. Deixa eu fazer uma última colocação para a gente desenvolver, que a nossa preocupação sempre é com o que está certo. E na prática, o que é que a gente está fazendo? Então, quando estou lhe perguntando isso, o meu olhar vai lá para as faculdades, que é o nosso caso aqui, no processo avaliativo. Olha, gente, ele ainda permanece muito amarrado. Ainda, às vezes, colegas, às vezes nós mesmos ainda vamos avaliar o olhar sobre o aluno, é sobre um instrumento só.
e até ele quer nos propor alguma coisa que ele pudesse expandir-se, mas aí, não sei, dependendo do modelo mental do seu professor, professora, isso não será possível. Então, um dos grandes detalhes para mim, na busca do meu aprendizado, é justamente formas de avaliar, o olhar sobre o aluno e que ele precisa cumprir, não é, professor? Uma marca para passar para o outro ciclo, mas até como que a gente pode fazer isso, o que está disponível para a gente fazer isso de uma maneira onde eu possa enxergar o aluno para além de um instrumento de avaliação. A avaliação ela vai ser a última a mudar, tá? Porque se a gente está falando que quem tem dificuldade de mudar o estilo da aula, você imagina a avaliação. Mas a nossa predição para essa década é o fim dessas avaliações meramente para medir o quanto que você reteve de conteúdo. Isso importa, até porque daqui a pouco, hoje eu posso consultar o que eu quiser, eu preciso aprender a pensar, eu preciso de avaliação formativa, eu preciso de autoavaliação, eu preciso de uma série de instrumentos. Nós temos no IBFE um professor, Rodrigo Serra, que é um profundo estudioso do tema, desenhou, inclusive, uma pós-graduação em avaliação na aprendizagem. Esse é um desafio muito grande, mas já tem no Congresso, vai ter um cara, ontem eu assisti a gravação da fala dele, vai ficar sensacional, o professor Sérgio, de um colégio aqui de Piracicaba, que mudou o currículo, mudou a forma de avaliação, um caso prático de que é possível sim. Essa avaliação meramente usando as taxonomias, para ver se o aluno reteve aquele conteúdo, se ele sabe fazer. Não estou dizendo que elas são ruins, mas elas bebem nessa fonte que é aquela agenda científica, né? Deixa eu ver se você entendeu como é que usa a equação. Deixa eu ver se você lembrou qual é o elemento da tabela periódica. Cara, sabe, beleza, mas tem outras coisas. A agenda da humanidade agora, as pessoas têm que ser avaliadas em outras coisas. Na capacidade de colaborar, na capacidade de contribuir num projeto, na capacidade de ter resiliência, na capacidade de ter autoconhecimento. Como é que a gente avalia o autoconhecimento das pessoas? Tem muita gente que chega no mercado de trabalho e não tem um bom nível de autoconhecimento, não sabe das suas limitações, e aí começam as mazelas todas que a gente vê por aí nas empresas. Aliás, só para fechar, eu estou de olho no tempo, que o Instagram derruba, né? Mas olha só, uma pesquisa só para quem fez essa pergunta, que mostra claramente como a educação vai mudar. Hoje, essa pesquisa tem 1 ano e meio, 400 diretores de recursos humanos de empresas aqui do Brasil, grandes, gigantes, foram entrevistados. E olha o resultado dela. 91% dos executivos, estou falando uma carreira executiva no Brasil, são contratados por competências técnicas e demitidos por competências comportamentais. Então, assim, todo esse movimento que a gente vê de educação socioemocional, o professor precisa estudar neurociência, o professor precisa estudar metodologias ativas, precisa estudar um pouquinho de psicologia para entender como é que a gente ativa esse novo profissional, esse novo estudante, esse novo educador. Nós vamos chegar ao final dessa década, a educação vai ser outra coisa, muito melhor, muito mais nobre do que foi até hoje. Essa é a minha visão. Professor, maravilha. Quero agradecer também aqui a presença da Yara, nossa diretora. Que bom, Yara. Estamos saindo daqui muito enriquecidos e também mais em alerta para a nossa responsabilidade com aprender sempre, independente da minha titulação, da sua, professor. A gente está precisando talvez desaprender, se destitular em umas coisas para adquirir algo mais consistente, mais permanente, que venha responder também ao cidadão sobre o seu papel, o seu contributo. Então, o senhor fez aqui uma fala sensacional no final, e a gente tem o prazer de tê-lo aqui no nosso elenco de professores da pós-endocência do ensino superior da Facine. E eu queria lhe solicitar ou uma palavra ou algo que o senhor gostaria que ficasse ecoando aqui nos nossos ouvidos, além de tudo que já foi compartilhado. Legal, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estarei com vocês aí como professor da pós-docência para deixar minha contribuição. Espero já pessoalmente, fisicamente, acabar essa pandemia para a gente se encontrar em Fortaleza. Deixo também o convite a todos a participarem do congresso do IBFE, agora de 13 a 17 de outubro, vai ser outra oportunidade sensacional. E é isso, a gente se fala aí pelas redes sociais, esse debate
ele só começa, né, Isabela? Ele não termina nunca, porque sempre que tiver oportunidade, eu sempre digo, não me convidem para conversar sobre educação, porque eu vou. Né? Porque tem uma piada, às vezes tem aqueles convites que é para não ir. Não me convide, porque eu vou. Foi um prazer estar aqui. Desejo um ótimo fim de semana para todos. Se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. E vamos juntos, vamos continuar remando, passar por esse ano difícil, mas sempre depois de uma tempestade vem tempos bons e com certeza virá tempos muito bons para nós todos da educação. Um abraço a todos. Muito obrigada, professor. Temos também essa crença. Eu agradeço a todos que vieram, dedicaram aqui o seu tempo e nos encontraremos em breve. Muito obrigado, pessoal. Professor, tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau.